Quero começar falando de Donald Trump, que não para. O presidente dos Estados Unidos está em Davos para o Fórum Econômico Mundial e aproveitou para lançar o Conselho da Paz. E ao lançar o Conselho da Paz, fez o quê? Criticou a ONU. Vamos então com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Vamos lançar o Conselho da Paz aqui também no nosso programa de todas as tardes na Jovem Pan. Viu, Gani? Tô contigo, meu amigo. Tô do seu lado. Agora, vamos para Davos, da Suíça. Quem será que está do lado de Donald Trump? Como promessa é dívida, Donald Trump lançou oficialmente hoje o Conselho da Paz, uma espécie de ONU 2.0. E para aproveitar que todos os holofotes estavam voltados para o congresso que está acontecendo lá em Davos, né, o Congresso Econômico de Davos, ele aproveitou também para, ganhar ali mais um espaçozinho na mídia com o lançamento do Conselho da Paz, que é esse novo organismo internacional que ele diz ser dedicado, nesse primeiro momento, exclusivamente e inicialmente a consolidar o cessar-fogo lá na faixa de Gaza e posteriormente enfrentar aí conflitos globais mais amplos. Esse lançamento aconteceu agora, no final da manhã de hoje, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Trump, que se autodenomina chairman ou presidente vitalício dessa entidade, afirmou que o Conselho vai atuar em cooperação com as Nações Unidas. Mas, como tudo para Donald Trump tem um mas, embora suas ambições de ir além do foco inicial tenham causado aí preocupação entre as potências globais e os aliados tradicionais. Donald Trump não poupou críticas à Organização das Nações Unidas. Disse que o Conselho da Paz vai ser mais ágil, mais rápido, menos burocrático. Ou seja, já confirmou, já deixou claro nas entrelinhas que o Conselho da Paz tende a ser aí uma substituição da ONU, pelo menos é isso que ele espera, pelo menos é isso que ele almeja, ser aí uma iniciativa de substituição da ONU, viu? Durante o evento que aconteceu lá em Davos, Trump ressaltou que o Conselho da Paz vai expandir sim, no segundo momento, o seu papel além de Gaza, para abordar outros conflitos e desafios internacionais, e disse que o Conselho tem ali uma instituição com um tremendo potencial. Cerca de 35 países já manifestaram compromisso com o Conselho, especialmente do Oriente Médio e de nações emergentes, incluindo aí Arábia Saudita, Egito, Turquia e outros. Algumas adesões já foram confirmadas na manhã de hoje, agora no início da tarde, mas por outro lado, algumas potências ainda tradicionais não se mostraram ainda completamente à vontade com esse conselho, estão um pouco mais cautelosos ou até mesmo recusaram convites, viu? O Reino Unido não se comprometeu, por exemplo, citou inclusive aí preocupações com as figuras controversas que Donald Trump chamou também para o Conselho da Paz, como é o caso do presidente da Rússia, Vladimir Putin. França, China e outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU também não confirmaram ainda suas participações. Especialistas aqui nos Estados Unidos e líderes europeus expressaram ceticismo com relação à legitimidade e o escopo desse conselho, temendo que ele possa, além de minar o papel central da ONU, servir ali aos interesses de Donald Trump enquanto pessoa física. Porque se ele vai ser o presidente vitalício, isso significa que em alguns anos ele deixa a presidência dos Estados Unidos, mas continuará e inclusive com poder de veto, viu? Donald Trump tem comemorado aí ao longo das últimas horas a iniciativa, chamando ela de avanço diplomático, tratando aliados como Israel e Hungria como participantes muito importantes para esse momento. E por aqui já se fala muito, sim, nessa história, de que ele vai ser o único do Conselho com veto. O republicano, além de ser o primeiro e único presidente vitalício desse conselho, então teria poder de veto nessa organização, nesse organismo que foi criado oficialmente hoje. O que for decidido, Cine, por maioria no Conselho Executivo, tem efeito imediato, mas estariam ali sujeitos ao veto dele. Vamos dar uma olhada então e também ouvir o que disse Donald Trump. Acompanhe. I've always said the United Nations has got tremendous potential. Eu sempre disse que as Nações Unidas, a ONU, tinham um potencial imenso.
And you have some great people at the United Nations. E temos pessoas incríveis dentro da ONU, mas por enquanto, um pouco tem sido feito. Das 8 guerras que eu terminei, eu não falei com nenhum daqueles, nenhuma das pessoas das Nações Unidas. E agora nós temos uma oportunidade de uma chance incrível. Podemos pausar gerações de ódio e de derramamento de sangue. Of the world, because I'm calling the world a region. The world is a region. E agora isso vai acontecer não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Estou chamando o mundo de uma região. Eliseu Caetano, Trump também falou então de ameaça contra o Hamas? Exatamente, às margens aí desse evento que está acontecendo lá na Suíça, Cine, ele deu um ultimato, viu? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo de até 3 semanas para que haja uma certeza de que o Hamas, a organização terrorista Hamas, vai entregar as suas armas. Caso contrário, o republicano falou em resposta militar rápida. Foi durante ali um quebra-queixo, uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas, à margem do evento, que ele deu essa declaração. Imediatamente, isso foi manchetado pelos principais veículos de comunicação do mundo e, com toda certeza, está repercutindo lá na faixa de Gaza e, claro, nos pontos onde o Hamas ainda mantém as suas lideranças escondidas do resto do mundo. Segundo Trump, foi isso que eles concordaram e é isso que eles têm que fazer. E que nós, do mundo, vamos saber em 2, 3 dias ou no máximo em 3 semanas se eles vão fazer isso ou não. Agora, se eles não fizerem, abre aspas, serão eliminados muito rapidamente, fecha aspas. Eu volto com você no estúdio, Cine. Obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um abraço para você. Gani, o Donald Trump tem se mostrado um presidente, uma pessoa bastante autossuficiente, né? Tem a sua rede social, agora vai criar o seu Conselho da Paz, inclusive com a permanência no cargo de chairman do Conselho da Paz, mesmo depois de possivelmente deixar a presidência da República. Há algum tipo de bom senso nessa história toda? Claro que não. Evandro, veja, né? A ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial justamente para evitar guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram muito custosas, seja em termos de vida, seja em termos financeiros, né? Mas é claro que a ONU também ela não tem conseguido desempenhar bem o seu papel, mas não teve mais guerras mundiais, mas teve guerras, sim, bastante pesadas, né? Que foi a Guerra do Vietnã, Irã, Iraque. Mas, apesar da ONU estar debilitada, estar enfraquecida, a solução não passa por uma criação de uma ONU, entre aspas, norte-americana. Por quê? Porque, claro que uma ONU, aliás, nem norte-americana, né? Uma ONU de Donald Trump, entre aspas, seria uma ONU a serviço dos Estados Unidos. E isso você tem que envolver as demais potências, né? Isso surge de um consenso entre as potências e não algo de cima para baixo. É claro que isso não vai vingar e é claro que também os países não entraram e estão bastante resistentes a entrar justamente por conta disso, né? Como é que você vai fazer uma ONU aí sem Rússia e sem China, que são 2 atores globais extremamente importantes do ponto de vista geopolítico? Ô Mano Ferreira, quais são as suas preocupações com esse Board of Peace, com esse Conselho da Paz que está sendo criado por Donald Trump e que não tem a resposta de muitas das lideranças mundiais ainda? Pois é, Evandro, eu diria que a preocupação é que a gente está vivendo um processo de fim da ordem liberal internacional, onde havia um consenso de que as relações entre as nações deveriam se dar com base em respeito a regras e a princípios que são aqueles princípios fundadores da ONU, a Organização das Nações Unidas, e isso tudo que sempre funcionou de uma forma extremamente precária, é verdade, e com uma grande camada, muitas vezes, de hipocrisia, porque no fim das contas, a ONU, apesar do discurso bonito, ela não está acima dos países, ela não tem o poder de enforcement, né? Ela depende da adesão voluntária dos países. Então, ao longo da história, muitas das grandes potências, inclusive Estados Unidos, Rússia, ignoraram as decisões da ONU e fizeram, de fato, aquilo que queriam. Mas a ONU, mesmo assim, tinha um vetor de criação de constrangimento. O que a gente está assistindo com as posturas de Trump e também de Putin, vale dizer, é
uma retirada de qualquer tipo de constrangimento e, com isso, de limite. É a substituição dessa ideia de que a regra do direito internacional, pelo menos no ideal, deveria reger as relações, pela substituição pura e simples da lei do mais forte, da ideia de que um país faz porque pode, faz porque quer. E isso é muito negativo, porque na prática gera muito mais instabilidade e insegurança. O Acácio Miranda, a gente sabe que os Estados Unidos são um dos maiores patrocinadores dessas organizações e, por isso, quando há necessidade, eles sempre se colocam no direito de tomar as principais decisões relacionadas a esses organismos. Mas você entende que é o caso de Donald Trump, por exemplo, criar uma concorrente, digamos assim, à Organização das Nações Unidas, e de que maneira que as outras lideranças mundiais poderiam enxergar esse movimento no teu ponto de vista? Todas as lideranças sérias, de países democráticos, estão olhando com certa resistência. Mas todos esses líderes também sabem da imprevisibilidade e do ego de Donald Trump. Então, eu vou citar até o caso do Brasil. O Brasil ainda não disse nem que sim, nem que não. O Brasil está tateando o que vai acontecer com esse conselho, qual é a postura das grandes nações para, a partir disso, tomar um posicionamento. Se nós olharmos para o Itamaraty, para a diplomacia brasileira, nós, historicamente, sempre fomos neutros. Porém, na gestão Bolsonaro e na última gestão Lula, nós quebramos um pouco esse paradigma em prol de aspectos ideológicos. Neste momento, não. Pelo menos neste momento, eu vejo como correta a postura do Brasil, a postura do Reino Unido, a postura da Alemanha, que aguardam se o Conselho de Paz de Trump fará água, e aí eles, obviamente, pularão fora do barco, ou aguardam para entender se isso terá uma força mínima agora, e aí eles, obviamente, serão obrigados a aderir. Porque além da incessatez deste conselho e além da punhalada nas costas da ONU, há muito do ego de Donald Trump no entorno disso. A Liga das Nações, a própria ONU foram criadas para que se tivesse a paz mundial e não para que se girasse a paz, para que a paz reinasse em torno de uma única figura. Isso não faz sentido. Donald Trump está ressentido por não ter vencido o Nobel da Paz. Ele tem dois caminhos: este conselho, ou ele criará o próprio Nobel da Paz. É o que falta. Agora, trazendo um pouquinho para o debate a menção de Donald Trump a respeito do desarmamento do Hamas, caso contrário, os Estados Unidos entrariam de maneira mais incisiva contra esse grupo terrorista. Isso pode funcionar, Langani, de um grupo que se arma desde a infância? Olha só, por que seria diferente a ação do Trump de uma ação do Exército de Israel, Evandro? Não faz sentido. Até agora, o Exército de Israel, que é extremamente bem preparado, extremamente bem treinado, equipado, etc., não conseguiu, estando na região. Até me parece que, em termos de capacitação, justamente por uma questão logística, o Exército de Israel é muito mais bem preparado naquela região, para atuar naquela região, do que o Exército norte-americano. Inclusive, o objetivo era eliminar o Hamas. Exatamente, o objetivo de eliminação do Hamas. E o Exército de Israel não conseguiu. Pior, né? Que parte desta eliminação, por mais que morreram pessoas do Hamas, foi a um custo muito elevado de mortes de civis na faixa de Gaza, o que também chamou a atenção da comunidade internacional, trazendo muita pressão em cima de Israel, inclusive de próprios judeus em Israel contra Benjamin Netanyahu. Então, por que seria diferente? É mais uma fala retórica de Donald Trump, mais uma bravata de que, se você não fizer isso, a gente vai lá, vai acabar com vocês. Está jogando para a torcida, está jogando para o público dele. Infelizmente, ele não tem as condições de eliminar o Hamas, né, esse grupo terrorista, dado que nem Israel conseguiu. Mas, mano, a gente já viu essa estratégia de Donald Trump em outras ocasiões, em que ele lança ameaças para movimentar as partes e fazer com que elas dialoguem com os Estados Unidos. Mas isso quando estamos falando de líderes, de lideranças de Estado. Não é o que acontece em relação ao Hamas, que é um grupo terrorista. Pois é, isso também não se aplica no caso da Groenlândia, por exemplo, que era um aliado
que sempre teve todo o interesse de cooperação com os Estados Unidos e não precisava de ameaça para negociar a construção de um domo de ferro, por exemplo, que alegadamente é o que deseja Donald Trump com todas essas pressões. O que eu acho mais interessante é que, na prática, com esse tipo de postura, a gente vê que Trump, apesar de muitas vezes evocar para si um discurso conservador, ele é, na prática, um líder anticonservador, porque o conservadorismo tem como base, em primeiro lugar, aprender com a história. A ideia de que você não vai ficar o tempo todo achando que está trazendo soluções inéditas e que está reinventando a roda. O que parece que ele quer fazer agora com o Conselho da Paz, por exemplo. Esquecendo que, os Estados Unidos, país que ele preside, foi protagonista na construção e consolidação da ONU. O que é que o país poderia ter aprendido com essa experiência? Ele rasga e faz de conta que pode começar um mundo novo. Então, agora, na situação da faixa de Gaza, ele faz de conta que não houve nenhum aprendizado com a incursão militar de Israel e faz de conta, retoricamente, que pode fazer uma ameaça para começar tudo de novo, como se fosse possível fazer essas reinvenções da roda, o que, na prática, é uma grande incoerência com aquilo que sempre foi a tradição conservadora na política mundial. Fala, Cássio. Não, o Mano tem razão. É difícil até a gente determinar quais são as razões. Mas eu acho que o efeito disso, nós já falamos aqui, vale reiterar, no fim do dia, com essa história da Groenlândia, onde os Estados Unidos já têm bases militares, onde os Estados Unidos já têm pontos de pesquisa e onde os Estados Unidos já tinham tudo o que quiseram até então, só teve um efeito prático. Donald Trump reavivou o ímpeto de união na Europa. A União Europeia ganhou musculatura, ganhou força a partir da postura de Donald Trump em relação à Groenlândia. O Alan, salvo engano, disse aqui essa semana e vale reiterar. A União Europeia foi o primeiro grupo, o primeiro bloco a sofrer o tarifaço de Donald Trump. E eles foram o que cederam mais facilmente ao tarifaço de Donald Trump. Eles colocaram o seu ego embaixo do braço e foram lá e disseram: Trump, o que você quiser, a União Europeia dará. E aí ele, não sei se por conta disso ou por falta de leitura, vai lá e cutuca a União Europeia mais uma vez. E aí os líderes europeus disseram: olha, uma vez tudo bem, uma segunda não dá. Nós vamos nos unir e nós vamos nos insurgir contra isso. Então, não sei se era esse o objetivo dele, mas ele conseguiu. Uma União Europeia forte e ainda de bandeja nos deu o acordo Mercosul-União Europeia também. Então, acho que vale agradecer a Donald Trump por isso.